Na abertura da série especial do PestCast Agronomia, vamos entrevistar palestrantes do Congresso Online Universidade Viva, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, no período de 15 a 19 de junho. A palestra intitulada A Educação no Brasil em Tempos de Pandemia e a Defesa da Educação Pública de Qualidade foi realizada pelo professor Carlos Eduardo Bielskowski. Professor Carlos é professor associado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um dos grandes feitos do professor foi a participação da criação da Universidade Aberta do Brasil, um dos marcos do ensino superior à distância no Brasil. Professor Carlos, boa tarde. Obrigado pela participação em nosso PetCast. Boa tarde, é um grande prazer estar participando aqui do PetCast e ter participado hoje de manhã de uma mesa redonda tão interessante na Universidade Federal Rural do Amazonas. Tudo bem, professor. Durante a sua palestra, o senhor abordou o tema que, em virtude da pandemia, muitas universidades públicas tiveram que emergencialmente se adequar ao ensino remoto emergencial. O que o senhor observa como potenciais problemas e oportunidades nessa situação que a pandemia imputou ao ensino superior no Brasil? Nós teremos muitos problemas, nós teremos que, de alguma maneira, nos reinventar, especialmente porque o espaço de tempo é muito curto. Problemas de acesso, problemas de mudança de um perfil de uma cultura que nós fazemos e fazemos bem no ensino presencial. Então, são muitos desafios. Mas, por outro lado, no meu entendimento, a oportunidade é grande também. É grande porque nós vamos poder ter contato com uma nova docência, uma docência que tem uma lógica um pouco distinta daquela lógica do ensino presencial. E eu acho que a beleza dessa lógica do ensino remoto, no espaço virtual, com educação à distância, é que ela tem um foco no processo de autonomia do estudante, numa aprendizagem ativa. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, uma oportunidade de a gente rever um pouco nossos processos pedagógicos e a universidade avançar para um terreno que ela ia avançar de qualquer maneira. Essa é uma tendência mundial, mas eventualmente nós vamos avançar mais rapidamente. Excelente, professor. O senhor abordou também que as universidades públicas têm sofrido bastante ataque, principalmente advindo do próprio Ministério da Educação, com a apresentação de dados descontextualizados, né? E o senhor constatou em alguns estudos que o senhor apresentou na palestra que existe muito da questão de fake news nessas apresentações, nessas acusações às universidades. O senhor poderia nos apresentar alguns desses resultados? Com muito prazer. Eu acho que não é apenas uma lógica do Ministério da Educação, mas é uma lógica de grandes grupos privados que vão tentando impor eventualmente um processo que não interessa ao país, talvez não seja o que nós queremos. São várias Eu quero dizer que eu tenho trabalhado nisso nos últimos anos, eu tenho garimpado os microdados do Censo da Educação Superior e também do ENAD e da CAPES, portanto eu estou falando de cruzar bilhões de dados, e também alguns bancos internacionais. Existem alguns paradigmas que são colocados. Um deles, por exemplo, é que o modelo que se adota nos Estados Unidos e no mundo do ensino, ele tem um componente muito forte da iniciativa privada. Isso não é verdade. O mundo, de uma maneira geral, tem predominantemente o ensino público sendo praticado. Uma outra afirmação que se faz é que a evasão das universidades públicas é muito grande, muito maior do que a das universidades privadas. Isso também não é verdade, pelo contrário. Os alunos das universidades públicas evadem bem menos do que das presenciais e tem um resultado acadêmico muito positivo. Uma outra questão que se coloca é que o gasto das universidades é muito elevado. Mas isso é uma falácia, porque não se pode incluir aposentados, pensionistas, hospitais e pesquisa no gasto por aluno. Isso são custos relacionados com outros elementos. As universidades particulares, por exemplo, não incluem aposentado nos seus gastos. E se nós fizermos uma comparação do gasto do
do aluno, incluindo todos esses custos, ele está mais ou menos dentro dos parâmetros internacionais. O correto é você fazer uma análise separando, não incluindo os custos de aposentados pensionistas e outros custos que não estão relacionados com o ensino. E aí, quando você compara o custo aluno ano real do ensino de graduação e pós-graduação com o custo aluno ano do sistema privado, entre as universidades confessionais, e, enfim, nós observamos que eles são bastante equivalentes. Outra, outra Outro dado que se coloca é que a universidade pública só tem aluno rico. Isso não é verdade. Os dados do ENAD têm o perfil socioeconômico dos alunos e o perfil, muito pelo contrário, mais da metade dos alunos tem uma renda familiar com menor que 3 salários mínimos. Tem vários elementos, né? Eu acho que é importante ter clareza do papel da universidade pública. É importante ter clareza que ela não é gastadora, que ela tem um desempenho acadêmico bastante satisfatório. Isso que não significa que nós não precisamos melhorar, que nós não precisamos caminhar no sentido de novos processos, avançar nos processos pedagógicos e contribuir cada vez mais para a pesquisa, que aliás é realizada principalmente no setor público, nas universidades públicas e nos institutos. Então eu tenho muito orgulho de participar de uma universidade pública, sou professor da UFRJ, tenho orgulho de estar aqui conversando com colegas de uma universidade pública e não estou aqui desmerecendo o ensino privado. Eu apenas estou destacando que o ensino público é necessário, ele é praticado no mundo inteiro e que é preciso valorizá-lo. E nós tivemos períodos no país em que ele foi valorizado, que ele cresceu. Infelizmente, nesse momento, esse não é o interesse dessa classe governante, desse governo. Eles não têm essa perspectiva e o entendimento da importância do ensino público, das universidades públicas, com sua pesquisa, com seus bons dados acadêmicos, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Excelente, professor. E sobre o evento Universidade Viva, né, pelo qual foi feita a palestra e o balanço, as universidades realmente estão se adaptando, né, as IFES estão se adaptando a essa condição. Qual o seu balanço sobre o evento e o tema? Se de repente o senhor não abordou alguma coisa lá que pudesse complementar aqui, fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Eu fiquei com a impressão muito boa do evento, a mesa foi muito interessante e principalmente, né, eu vejo a preocupação da universidade na formação dos professores para essa nova cultura que provavelmente vai ter que ser utilizada emergencialmente para que a gente possa continuar contribuindo para a sociedade nesses tempos de pandemia. E eu quero destacar isso de uma maneira muito enfática, né? Como eu mencionei, eu conversei com a Janai, que é minha amiga de muitos anos, e ela me contou que foi feita inicialmente a capacitação de 120 professores e agora vai se capacitar um contingente muito grande de professores para essa nova metodologia. E eu acho que um dos maiores impedimentos que a gente tem para conseguir vencer esses tempos tão duros de pandemia, mantendo os alunos com o menor prejuízo possível, um dos maiores desafios é exatamente essa nossa cultura de professores do ensino presencial, que tem uma lógica diferente dessa cultura que nós precisamos adotar para fazer um ensino no espaço virtual ou sempre com blended learning, utilizando polos. Então eu fiquei com uma impressão muito boa dessa, não só da universidade ter feito esse evento via programação, ela está muito bem elaborada, como também dessa preocupação da universidade de se preparar e fazer o melhor possível, que é o que se espera de uma universidade pública gratuita e de qualidade. Eu queria só concluir agradecendo. Para mim aprendi muito e está sendo um prazer muito grande participar dessa vida universitária. Muito obrigado. Professor Carlos, muito obrigado pela participação. Em nome do Grupo PET Agronomia, em nome da Universidade Federal Rural da Amazônia, agradecemos a sua participação e tivemos uma oportunidade muito grande de ter acesso a dados, à criticidade e aos levantamentos de fato de que as universidades públicas estão realizando trabalhos fenomenais mesmo, que não haja o apoio que se deve ter, né?
e buscamos então deixar as portas abertas para o senhor, a sua equipe de trabalho, sempre que tiver necessidade. Estamos por aqui na Amazônia, como colega de profissão, estamos sempre lutando pelo bem do ensino, pelo bem da formação acadêmica de nossos alunos. Muito obrigado e até breve.